Olá, estamos reunidos para tomarmos um café nesse espaço de diálogo e hoje com a presença do professor Maurício Fernandes Pereira, que é presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina. Aguarde um minutinho e já iniciamos o nosso café. Estamos hoje com a presença do professor Maurício Fernandes Pereira, que é um educador, que é uma pessoa que está aí na frente de um processo em termos de Estado e que veio hoje trocar algumas ideias sobre o papel dos educadores na formação dos educandos para a cidadania, que é o tema dessa nossa série desse mês dos programas Café com Ideias. Antes de nós iniciarmos, professor Maurício, eu sempre costumo ler uma pequena reflexão que tem a ver com o encadeamento das nossas conversas, das nossas reflexões. O texto de hoje é Tornando o Campo Fértil. Um mestre encarregou o seu discípulo de cuidar do campo de arroz. No primeiro ano, o discípulo vigiava para que nunca faltasse a água necessária. O arroz cresceu forte e a colheita foi boa. No segundo ano, ele teve a ideia de acrescentar um pouco de fertilizante. O arroz cresceu rápido e a colheita foi maior. No terceiro ano, ele colocou mais fertilizante. A colheita foi maior ainda, mas o arroz nasceu pequeno e sem brilho. Então o mestre advertiu: se continuares aumentando a quantidade de adubo, não terá nada de valor no ano que vem. Você fortalece alguém quando ajuda um pouco, mas se você ajuda muito, pode enfraquecê-lo e até estragá-lo. Professor Maurício, os nossos telespectadores, que são alunos, que são professores, que são pais e que estão espalhados pelo Brasil inteiro, estão assistindo a esse programa e querem conhecer um pouco mais do professor Maurício. Então, professor Maurício, como é que foi a sua formação acadêmica? O que inspirou e o que inspira ainda hoje para ser educador no século XXI? Bem, primeiro, Silvio, muito obrigado pelo convite. É uma alegria imensa estar aqui para poder tomar um café com ideias para falar de algo que todo mundo já sabe que é importante, educação, ou educador. Só que eu acredito que poucos dizem que é mais do que importante, é prioridade. E eu acredito que a nossa sociedade brasileira ainda está pensando que educação é importante. A gente precisa avançar para dizer que, além de importante, que é o discurso bonito, ela é prioridade. E prioridade é prática. Bem, a minha formação, que você quer conhecer, eu quero dizer que foi uma formação muito importante, porque meu pai e minha mãe professora de escola pública. Um belo dia, meu pai, conversando com a minha mãe, disse assim: Betinha, vamos fazer o seguinte, você vai abandonar a escola. Eu tenho, graças a Deus, condições de nos manter, mas com muita dificuldade foi nossa vida. E eu quero que você seja professora em tempo integral dos nossos 3 filhos. E eu quero dizer, Silvio, que a minha mãe foi terrível, terrível, porque ela aceitou o desafio e se dedicou aos 3 filhos. Quando eu fazia uma coisa errada, minha mãe me dava um castigo. E muito cruel o castigo. Porque os meus amigos na escola chegavam com o olho roxo. E eu dizia: olha que coisa boa, o pai bateu, amanhã passa. Minha mãe não fazia isso. Minha mãe nunca bateu na gente. E não quero nem dizer se está certo ou está errado. Mas o que a minha mãe fazia: vai ler um livro. Vai ler um livro. E Capitães de Areia foi uma coisa errada que eu fiz. E ela dava de 10 a 15 perguntas. E eu lia o livro. E o castigo não era cumulativo, porque se eu fizesse outra coisa errada, outro livro. Aquele do IP amarelo, lembra? Uma coisa errada que eu fiz. Pois bem, a minha mãe conta que o primeiro livro que eu li, eu chorei o dia inteiro. Mas chegou à noite, eu tinha iniciado a leitura, e ela disse assim à noite: sabe que esse negócio de ler é bom, mãe? E aquilo ali fez com que o olho dela brilhasse e dissesse assim: o castigo tá bom. Então, Silvio, a minha mãe, minha avó e meu pai foram pessoas fundamentais na minha vida,
porque entenderam desde cedo para aquela criança que educação era a única forma que a gente poderia ser alguém na vida. E eu, graças a Deus, eu aproveitei e assim foi minha formação. Escola pública o tempo inteiro, tive a honra e a alegria de estudar um tempo no Colégio São José, em Tubarão, que eu vi no teu material, você passou por lá. Estudei 2 anos lá, que foram fundamentais para mim. Depois eu entrei na Universidade Federal em Administração, com muito esforço, no 2º semestre, porque eu não era tão bom assim, não consegui passar para o primeiro, mas uma honra para um pai estudar numa universidade pública, federal, de qualidade. E no primeiro ano, Silvio, no primeiro semestre, olha que interessante, falando de minha vida, né? Eu coloquei no papel uma coisa que hoje é minha vida, é a questão do planejamento futuro. Um professor chamado Golias, que foi meu inspirador, ele nos apresentou uma revista e essa revista tinha um cara que dizia assim: coloque no papel o que você quer ser quando crescer. E eu coloquei: quero ser professor da UFSC, quem sabe por falta de opção. Quero ser. E não é que o universo conspirou e eu cheguei lá, professor da UFSC, com muito esforço, terminei a graduação, logo entrei no mestrado e assim foi a minha trajetória. E como tudo na minha vida é muito planejado, Silvio, se você perguntar o que eu quero fazer ano que vem, eu te digo. O que eu quero fazer ano que vem, outro ano eu te digo, eu sei. E isso faz com que o universo conspire para eu chegar lá, porque as oportunidades, elas são pontuais. Se você sabe o que quer, fica mais fácil. As falsas oportunidades não se apresentam. Então eu cheguei no Conselho Estadual mais ou menos assim também, porque um belo dia, um ex-conselheiro disse para mim: Maurício, o que tu vai fazer depois da saída do Centro Socioeconômico, a qual eu era diretor? Eu não sei. Por que tu não vai para o Conselho Estadual de Educação? Eu disse: mas isso é tão difícil, isso era uma coisa anos-luz. Pois não é que eu cheguei lá. E assim é a vida. Se você não acredita, você não vai a lugar nenhum. Para você chegar a algum lugar, você tem que crer. Então, palavras como crer, acreditar, planejar, são a essência da minha vida. E assim eu busco fazer com os meus 3 filhos hoje. Porque todo educador tem um grande desafio, que é fazer com que agora os seus filhos também sigam os seus passos. Porque muitas pessoas perguntam o que é uma boa educação, o que é educação de qualidade, né? E para os teus filhos você faz o quê? Muito bem, professor Maurício. Interessantíssimas suas colocações, no sentido de planejar-se, de prever algumas coisas lá no futuro e vibrar com isso. Agora, o senhor transpira essa paixão pela educação. A gente percebe isso pelo seu relato, quando o senhor coloca, quando pequeno, da sua mãe, da sua avó, do próprio fazer-se enquanto aluno, né, nessa trajetória da sua vida. O senhor hoje participa do Conselho Estadual de Educação. O senhor já colocou aí que foi algo, né, que não se esperava, mas o senhor é do Conselho Estadual de Educação. E atualmente é presidente do Conselho. Fale um pouco, professor Maurício, da sua visão de educação hoje, né? O que é educar? Porque pais estão nos escutando, professores estão nos escutando. Então, para o professor Maurício, o que é educar? Educar é fazer com que os olhos das crianças brilhem. Isso é educar. Se tem uma pessoa na frente das crianças e o olhar das crianças não brilha, ele não é o educador. Educação se faz, muitos têm dito isso, através de 3 P's, né? Pais, professores e pedagogia. Eu não estou falando necessariamente pedagogo. Tá? Então, o que é uma educação? O que é educar? Educar, se é fazer o olhar de uma criança brilhar, significa que é o pai enquanto educador, é o professor enquanto educador, é um líder de uma organização enquanto educador daquele jovem, daquele profissional que está à frente. E para ter uma boa educação, e educação não é sala de aula apenas, educação é vida. Eu vou sair daqui a pouco, Silvio, e vou refletir comigo mesmo qual é a minha árvore do aprendizado que eu aprendi aqui, nessa reflexão contigo, você me fazendo perguntas, eu respondendo, você dando a sua opinião. Isso é educação, isso é educar. Então, um profissional que está em qualquer lugar não é sala de aula, é na vida, ele tem que exercer
o que eu chamo de educação. E como é que ele chega lá? Fazendo 3 coisas básicas. Conhecer aquilo que ele está falando. É muito difícil você ser um pai se você não sabe qual é o papel do pai. É muito difícil você ser um professor se você não sabe qual é a matéria, qual é o assunto, qual é o conteúdo que você vai dar. E mais, que você não vibre com aquilo ali, que você não tenha paixão, porque para o teu olhar, se o teu olhar brilha, o olhar do teu aluno brilha. A mensagem de olhar no relógio, por exemplo, de alguns educadores, isso é ruim, porque quando eu olho no relógio significa esse tempo, que é o tempo do aqui e agora, parece que não está passando. Porque quando a coisa é boa, o tempo passa muito rápido. Então, um educador e uma educação de qualidade se faz do conhecimento profundo daquilo que você está ali buscando transmitir. Uma outra coisa importante é o que eu chamei de pedagogia, né? É da metodologia. Como é que você constrói essas relações? Silvio, um bom dia, uma generosidade, um sorriso é a menor distância de um abraço, de um beijo. Tem professor, tem educador que chega em sala de aula, nem bom dia dá. Bem, se ele não dá nem bom dia, como é que ele vai querer ter uma boa pedagogia, um bom relacionamento? E a outra questão são as posturas pessoais. Eu tenho um professor, meu conhecido, que diz o seguinte: olha, eu não dou 10 para nenhum aluno. E eu disse para ele: tu não dá 10 para nenhum aluno porque você não é um professor nota 10. Qual é a alegria de um educador, de um pai? É quando o sucesso do seu filho se realiza. Qual é a alegria de um educador, de um professor? É quando a turma inteira tira 10. Quando a turma inteira aprende, porque não necessariamente tirar 10 significa aprender. Isso é a alegria do educador. Eu creio que isso é educação, Silvio, o meu olhar. Que bom. Professor Maurício, a gente sabe que ser educador não é estar só em sala de aula, mas nós temos muitos professores que estão nos ouvindo, participando desse café conosco. E sempre quando eu também trabalho com professores nas escolas, vem esse desejo de eu responder, porque eu estou vendo a realidade, escola, sala de aula, professores, alunos, mas vem esse desejo de responder. O que caracteriza uma instituição, uma escola, ser reflexivo e não ser reflexivo? Quais são as características? Essa é uma pergunta que eu quero deixar no ar, para que logo após o intervalo a gente converse sobre isso. O que caracteriza uma escola reflexiva? Só um minutinho, já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Estamos conversando, tomando um café e trocando algumas ideias sobre educadores reflexivos que formam pessoas para a cidadania, que formam educandos para a cidadania. E a questão que ficou no ar e que o professor Maurício vai colocar a sua ideia, suas reflexões, é o que caracteriza uma escola reflexiva? Olha, Silvio, o que caracteriza uma escola reflexiva? A primeira reflexão é que escola não existe. As instituições não existem. Não existe escola, não existe universidade, não existe empresas, não existe isso. Isso é um contrato que você vai lá na junta comercial e registra. O que existe são pessoas. E as pessoas precisam ser reflexivas. E reflexivo significa você fazer perguntas que levem o cidadão a pensar. As minhas aulas, Silvio, e as minhas palestras, eu inicio dizendo: eu quero fazer um convite a todos. Prestem atenção. Mas não é prestar atenção na minha palestra, na minha aula. É prestar atenção depois da aula. O que foi que eu agreguei nesta aula e que tem a ver com o meu entorno. Porque se eu vou a um local e aquilo está descolado da minha realidade, a pergunta é: não fez sentido e significado para ninguém que ali está. E o outro convite que eu faço é pensar. Bem, o que adianta eu perguntar para um aluno quanto é 1 mais 1? Essa é uma pergunta boba. Agora, e se eu perguntar para o aluno assim: 3 pessoas foram num bar, deu R$27 a conta. O cidadão, eram 3 pessoas, cada um deu 10, e o cidadão decidiu dar um troco. E eu começar a pensar:
e começar a pensar e levar o cidadão a construir uma resposta. Isso é ser reflexivo. Os meus alunos na Universidade Federal de Santa Catarina, quando eles precisam produzir um texto, todos os meus textos, ao final, eles precisam fazer de 3 a 5 perguntas. Quem sabe, se eles assistirem o teu programa, eles vão verem que a parte mais importante, não, isso eu não digo, não é o resumo. A parte mais importante não é a reflexão que ele fez a partir da leitura, mas quais foram as perguntas. Porque fazer a pergunta é a grande alma desse grande negócio chamado cidadania, educação e viver. Porque essa é a filosofia, né? Saber fazer boas perguntas. E pegando um gancho nessa sua colocação, trabalhar filosofia com crianças, desde a educação infantil, né, até o ensino médio, que é a proposta do nosso programa, do Centro de Filosofia da Editora Zófos, é fazer isso através do diálogo. Então, as pessoas precisam aprender a dizer a palavra e precisam aprender a escutar o que ele está dizendo e o que os outros estão dizendo. Né? Principalmente no mundo hoje muito mais centrado no individualismo, num querer aprender ou estar sozinho diante do mundo. Então, fazer o diálogo em sala de aula é um dos pontos principais. E claro que, buscando lá no nosso velho amigo Sócrates, a ideia de fazermos constantemente perguntas, né? A maiêutica socrática. Né? De uma pergunta vem uma resposta, dessa resposta outra pergunta e mais outra pergunta e boas perguntas. Então, o programa que nós defendemos junto às escolas públicas e particulares desse país é fazer os alunos fazerem perguntas constantemente. Eu já estou no sangue do programa e não sabia? Já como educador. Todo educador quer isso, mas a gente tem uma coisa sistematizada. Mas tem um detalhe, né, professor Silvio? Todo educador quer isso, mas eu tenho dito o seguinte: professor adora fazer pergunta, mas infelizmente ele não adora esperar o aluno pensar. Sim. Para o aluno responder ou fazer uma nova pergunta. Ele faz a pergunta, parece que aqueles 30 segundos ele não deixa passar, fica meio irritado e ele quer responder. Eu tenho dito, o professor gosta de fazer pergunta, mas ele gosta mesmo é de responder a pergunta. E isso não está correto, porque aí não faz o aluno pensar, refletir. Sim, e não necessariamente uma pergunta tem uma resposta, né? Ela pode ser uma outra pergunta. E aí a gente costuma dizer, e eu tenho falado isso em outros programas de Café com Ideias, com outros educadores, que quando você começa a fazer com que a sala de aula seja um espaço de diálogo, onde as pessoas possam dizer a palavra, nós estamos fazendo uma revolução silenciosa. Por quê? Porque nesses anos todos de trabalho junto a escolas pelo país todo, o que a gente está percebendo? Que tem alunos que estão sendo formados e dentro dessa prática de escutar o outro, de fazer perguntas, de saber entender o ponto de vista do outro e pensar bem sobre as coisas. Agora, a grande questão, e tem muitos pais nos assistindo, que não estão envolvidos muitas vezes direto no processo educacional e deveriam estar envolvidos, a pergunta de muitos pais é: como eu, pai, posso fazer isso com os meus filhos? O senhor, professor Maurício, pai, como é que o senhor faz isso? Pai, eu tenho um exemplo fantástico que aconteceu há 2 anos atrás. Nós passamos um pedaço das nossas férias de verão em Laguna, onde eu nasci, e nós estávamos vindo da praia, eu e meu filho, e naquele momento meu filho tinha 6 anos, e eu com uma prancha de moribug e ele com outra, né? E faltava mais ou menos 8 dias para as aulas voltarem. E as nossas férias de verão é de dezembro a fevereiro, né? E ele disse assim: ô pai, as férias vão acabar, né? E tão rápido assim, né? Aí ele assim: mas por que as férias acabam, pai? Eu respondi, eu poderia dizer para ele: ó, porque tem a data do calendário, e aí tem o início, tem que cumprir os anos letivos, e o que importa isso para ele? Eu perguntei para ele assim: Vinícius, tu gosta da escola? Ele assim: eu gosto, pai. E o que mais tu gosta? Olha, eu gosto dos meus amigos, é criança, gosto de amigo, gosto de brincar, eu gosto. Ah, que legal. Quanto tempo faz que tu não vê os teus amigos?
Um veio visitar a gente, né, pai? Mas os outros eu não vejo. Então, Vinícius, o que tu acha do início das aulas? Pô, pai, mas faltam 8 dias ainda? Bem, só faltavam 8 dias no início. No final da conversa, os 8 já eram muitos. Entende? Então, eu poderia responder objetivamente para ele, é porque sim. E isso é mais fácil. Claro. Dá menos trabalho, entendeu? Então, eu sempre digo, o que é ser pai? Ser pai não é presença. É igual professor. O tempo de relógio, de novo, não é o problema. Né? Mas o impacto das coisas que a gente causa naquele momento. Eu tenho um amigo que diz, Maurício, esse final de semana eu fiquei final de semana inteiro com meu filho. Coisa boa, ficamos em casa. E eu digo, perguntasse para ele se ele te viu. Porque se ele ficar 5 minutos e o impacto for extraordinário, é muito melhor do que o final de semana ele nem notou, cada um no seu quarto, cada um na sua sala, nem percebeu. Isso é professor. O professor chega em sala de aula e diz, agora eu vou fazer uma explicação e deixa que eu falo. E na hora que o aluno quer fazer uma pergunta, não, depois as perguntas. Mas depois passou, tem que interromper. Mas como o professor preparou a aula, então a pergunta nunca é preparada por parte do aluno, então ele não pode interromper. E aí, filosofia, reflexão, pensar, foi tudo para o espaço. Sem dúvida. E pensando agora um pouquinho do tema dessa nossa conversa, desse nosso café, formar cidadãos. Nós estamos vivendo numa época em que estamos querendo participar. A sociedade está vendo uma série de coisas que acontecem no mundo da política, no mundo da economia, no mundo social, e há um interesse pela participação. Então, como formar esses adolescentes, esses jovens, as pessoas que estão ao nosso redor, para que eles realmente exerçam uma cidadania participativa? Que essa é uma angústia, quer dizer, é ir na rua, é gritar, é pichar um muro, é dizer que eu sou do contra. Quer dizer, o que é uma democracia participativa? Olha, ou uma cidadania participativa? Dizem que a única convergência que nós temos em educação é a divergência. Pois bem, primeira pergunta é participar para quê? Participar para quê? Para que participar? Qual o sentido da participação? Eu estudava na Universidade Federal, era do Diretório Central dos Estudantes, quando houve a onda Fora Collor. Eu era da diretoria do DCE. Tivemos participação em termos de passeata. Eu nunca fui a nenhuma passeata. Eu não gosto disso. Mas isso não significa que eu não participei, que eu não me envolvi, que eu não me inteirei. Então, participar é buscar. Isso é participar. Participar é buscar os caminhos, buscar as respostas. E não ter uma resposta, mas ter respostas, que é outro drama na nossa sociedade. Para eu estar certo, você não necessariamente precisa estar errado. E na sociedade que a gente vive, parece que para eu estar certo, você precisa estar errado. E eu não sei se isso é filosofia, mas ter razão cansa, né? E como tem gente que quer ter razão? Então, o objetivo final de uma conversa precisa ser: eu ganhei e você perdeu. Por quê? Então, participar é buscar as respostas, é compreender o entorno e não necessariamente sair à rua. Agora, a pergunta é, se aquele cidadão entende que sair à rua é participar, ótimo. Agora, a pergunta é, saiu à rua, por que tu estás aqui? Ele disse, não, é porque eu vi um monte de gente aqui e não sei, eu vim ver o que é isso aqui. E vim gritar alguma coisa. E vim gritar, mas quem está gritando o quê? Não sei, está todo mundo gritando. Mas para alguns acham que ele está participando. Ah, mas não está mesmo. Com certeza. Eu queria lembrar aos telespectadores para entrarem aí no nosso site, editorasofos.com.br, e participarem da enquete para o sorteio do nosso livro, que será feito daqui uns dias. Então participe lá da enquete, coloque os seus dados para que você possa estar conosco nesse café também. E antes de nós irmos para o intervalo e para as suas considerações finais, eu queria deixar uma pergunta, professor Maurício. Hoje nós somos mais de 400 escolas no Brasil inteiro que desenvolvem um programa filosófico-pedagógico. Escolas que estão conosco há 25 anos, 20 anos, 10 anos,
4 anos, escolas que estão iniciando esse ano um trabalho sistemático de um pensar filosófico. A pergunta é, o que o senhor acha da filosofia sendo ensinada desde os primeiros anos escolares? Um rápido intervalo e já retornamos. Uma TV que produz a imagem de sua empresa, transmite pela internet e ainda divulga nas redes sociais. Já imaginou? X Floripa Web TV. Promova sua imagem aqui. Retornamos ao nosso programa e a pergunta é, professor Maurício, na sua opinião, o que é ou qual a importância da filosofia ser ensinada desde os primeiros anos escolares? Bem, me parece, Silvio, que pelas minhas colocações já deixou claro que a filosofia é a essência da nossa vida. Se a gente buscar ter crianças que incorporem o pensar, o refletir, o discutir, o construir, construir alternativas e não alternativa, eu acredito que é uma sociedade futura grandiosa que teremos pela frente. Agora, de novo, como que nós vamos ensinar essa filosofia é o grande desafio. Porque para aqueles que não conhecem a essência da filosofia, você diz, vamos ter uma aula de filosofia. Nossa Senhora, aula de filosofia? Porque aí, Silvio, tem acho que é uma crítica construtiva. Eu creio que a avaliação de um profissional, seja ele qual for, ele não pode se dar pela simples leitura de uma avaliação que alguém faz. Mas, de novo, é uma avaliação muito objetiva. O olho da criança brilhou, o olho do aluno brilhou. Se brilhou, está indo muito bem, é uma avaliação sensacional. Mas eu acredito, Silvio, que você e o seu projeto tem um grande desafio, que é desmistificar a palavra filosofia. Porque na nossa sociedade do consumismo e da rapidez, tudo é para ontem, e filosofar cansa. Principalmente quando a gente começa a estudar pela filosofia os autores que fizeram a filosofia. E aí quem sou eu para dizer, mas eu diria que seria muito melhor eu começar a filosofia pelos questionamentos e dizendo como ela é importante e exercendo o filosofar. E não contando a história da filosofia, porque aí você corre com o pessoal. Minha opinião. Muito bem. Parece que o professor Maurício está conosco há 25 anos já, fazendo o trabalho. Muito bem, professor Maurício. Antes das suas considerações finais, eu queria dizer que essa caneca é sua, né? Onde nós tomamos o café hoje, é sua, para que o senhor lembre do nosso programa. Né? Tchim. E vamos para as suas considerações finais. Primeiro, uma alegria imensa estar aqui, Silvio, e dizer para os nossos telespectadores que há duas formas de ver o mundo. Ver o mundo das tragédias que estamos vivendo hoje, aqui e agora, ou então vivemos o aqui e agora na alegria que temos das coisas boas da nossa vida. Nenhum grande feito foi realizado a partir de você observar a tragédia e continuar na tragédia. Foi feito em você observar as coisas boas da vida que a gente tem, ser fortalecido por elas e construir um caminho futuro. Então essa é a mensagem. A mensagem é centrar em palavras como generosidade, reconhecimento, gratidão, sorriso, alegria, felicidade, prazer, amor. Assim você vive o aqui e agora de maneira extraordinária para você construir o seu futuro. Porque você não vai construir o seu futuro centrando esforços nos teus problemas que você vive. Você só se enterra mais ainda. Agora, se você centrar nas coisas maravilhosas, extraordinárias que você está vivendo, com certeza, quem sabe, você inclusive elimina as coisas ruins sem nem ter percebido. Muito bem. Sabe as palavras. Com certeza, obrigado. Todos os nossos telespectadores que participaram desse café gostaram e gostam quando acontecem reflexões como nós fizemos aqui hoje. Professor Maurício, eu queria passar às suas mãos o livro Filosofia Viva, a nossa história de 25 anos, e
aquilo que nós conversamos no programa. Quer dizer, tudo que é feito com paixão, que brilha nos olhos, é sinal de que está dando resultados. E esse livro é um brilho nos olhos de muitos educadores pelo país todo que ajudaram a escrever essa história a várias mãos. Então eu queria passar às suas mãos como Muito obrigado. Uma estima. Muito obrigado, Silvio. Eu gostei muito da conversa e dizer que essa palavra viva faz todo sentido, porque viva a gente tem que comemorar a vida e dizer viva. E a filosofia precisa ser viva. Tem muitas vezes, em muitos momentos, a gente vê que erroneamente você tem a filosofia morta. Né? E a filosofia tem que ser viva, porque aí nós teremos crianças com muito mais vivacidade no futuro. Parabéns pelo teu trabalho e obrigado pelo convite. Tá bom, obrigado.